Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Osíris, sou professor de História e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a Grécia no período clássico, que vai do século V a.C. até o século IV a.C. Foi um período de grande desenvolvimento cultural, artístico, científico, político também. Houve grandes transformações ali que deixaram como legado uma série de avanços, né, para a humanidade até hoje. Então, se a gente pegar, por exemplo, na política, existia em Atenas, por exemplo, uma democracia já. Não era uma democracia como a de hoje, era bem mais restrita, mas ao mesmo tempo a população que tinha direito a voto, os cidadãos, participavam diretamente das decisões da cidade-estado, né? Então, foi um período extremamente profícuo, né? Extremamente importante, tanto para a Grécia como para o mundo. E para a gente começar a discutir, a compreender o que foi esse período da Grécia no período clássico, a gente tem que ter em mente uma primeira coisa. Que coisa é essa? É que a Grécia, nesse período, ela não era um país unificado como é hoje. Hoje a gente conhece a Grécia, um país unificado, um país que faz parte da União Europeia, um país extremamente importante ali. Mas na época ali do período clássico, o que acontecia? Não existia uma unidade política ali no mundo grego. Não existia um país Grécia. Existiam o quê? Cidades-estado, ou polis. O que seria uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade independente, autônoma, como se fosse um país mesmo. Então, existiam várias cidades-estado, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, e por aí vai. Cada uma com seu próprio governo, cada uma com seu próprio exército, cada uma com suas próprias leis. Então, para a gente entender o que era a Grécia nesse período, a gente tem que entender como funcionava a política e a relação entre essas cidades-estado. E a principal característica para a gente, pelo menos, começar a entender o que era a Grécia é isso. Não existia um país Grécia, não havia unidade política. Mas, ao mesmo tempo que não havia unidade política, havia unidade de quê? Unidade de cultura. Por que isso? Porque todos falavam o mesmo idioma, todos professavam a mesma religião, todos eram gregos. Então, assim, se a gente não pode falar de unidade política, porque não havia um país Grécia, as cidades eram totalmente independentes entre si, e frequentemente entrava em guerra até, havia uma unidade cultural. Então esses são dois pontos importantes para a gente começar a discutir sobre a Grécia nesse período clássico. E existiam cidades que protagonizavam ali a vida ali no mundo grego, que até disputavam, né, que guerreavam entre si, que disputavam ali a supremacia nesse mundo grego. E as principais nesse período eram Atenas e Esparta. Posteriormente também Tebas, mas no início ali principalmente Atenas e Esparta. Atenas era uma democracia muito restrita, porque uma pequena parcela da população tinha direito à cidadania e, em consequência, a participar dessa democracia. Mas era uma democracia. Para a época foi um grande avanço. Já Esparta tinha um sistema de governo completamente diferente, assim, era o quê? Era uma diarquia. O que é uma diarquia, pessoal? Diarquia é um sistema de governo onde existem dois reis que governam ao mesmo tempo. Monarquia é um rei, diarquia são dois reis. Então esses reis eles sempre vinham de duas famílias, sempre dessas duas famílias, e era uma sociedade extremamente belicosa, conservadora, acho que conservadora não é bem a palavra, era uma sociedade extremamente rígida, com a cultura militar muito forte, como o sistema deles não era democrático, eles eram, desde crianças, eles eram educados a serem pessoas assim de poucas palavras, por isso que o termo lacônico que nós temos hoje se refere, ou teve origem com a sociedade espartana, porque eles eram da região ali da Lacônia. Então eles ficaram conhecidos como pessoas de poucas palavras, lacônicos, porque como não existia uma democracia, não era necessário você estudar a retórica, por exemplo, para ter habilidade no debate.
nos argumentos, completamente diferente de Atenas, onde dava-se grande importância ao estudo da retórica, da argumentação, de você saber argumentar e convencer as pessoas. Então, isso já demonstra as diferenças que existiam ali no mundo grego, que não havia essa unidade política, né? Eram cidades e sociedades que tinham visões completamente diferentes em matéria de política e de gerenciamento de uma sociedade e de uma cidade-estado. Então, esses são alguns pontos. E como era essa sociedade espartana? Como ela se dividia? Como ela se organizava? Quais eram as classes sociais que existiam nessa sociedade? Hoje, aqui no Brasil e no mundo, as sociedades são divididas em classes. Classe alta, uma classe média, uma classe mais baixa de pessoas mais pobres. E no mundo grego não era diferente. Em Esparta, por exemplo, a sociedade era dividida principalmente ali em 3 classes sociais. Os esparciatas, né? Ou espartíatas, que era a elite ali, uma minoria, era uma elite militar. Então, se a gente está falando de uma sociedade que dá muita importância ao exército, ao treinamento militar, vale dizer que os meninos eram retirados da sua família ainda com 7 anos, para passar por uma série de treinamentos militares, né? Uma série de privações. E se eles davam tanta importância a essa questão militar, logicamente a elite política e econômica dessa sociedade viria dessa elite militar. Então, as pessoas que realmente tinham cargos ali na política, que realmente tinham poder de decisão, que tinham as melhores terras, que tinham excelentes condições financeiras, provinham dessa classe social militar. Então, a elite política e militar de Esparta eram esses espartíatas ou esparciatas. Era uma minoria da população, né? E existia também uma classe média, ficava no meio ali. Eles eram chamados de periecos, eles não eram nem escravos, mas também não tinham direito à cidadania, a ocupar cargos públicos. Eram homens livres, mas que não tinham direito a participar da cidadania. Então eles eram pessoas assim, a camada média ali de Esparta, né? E existia a maior parte da população, mais ou menos os 85% da população de Esparta era formada por escravos, chamados ilotas. Então, como era uma sociedade que vivia muito da agricultura, quem trabalhava nessa agricultura eram esses ilotas, né, os escravos. Então, essa é mais uma característica, né, da sociedade espartana, uma sociedade como ficou claro aqui, que tinha como força de trabalho majoritariamente a escrava, né? Eles tinham uma mão de obra escrava. E Atenas? Como se dividia a sociedade em Atenas? Então, de certa forma, para você participar da democracia em Atenas, você tinha que ser o quê? Essencialmente um cidadão, claro. E quem eram cidadãos em Atenas? Pessoas que nasceram na cidade, atenienses, homens, e que tinham alguma posse. Então, era uma sociedade o quê? Censitária. O que é isso? Para você participar da vida política, para você ter direito à cidadania, você tem que ter algum tipo de renda, uma certa quantidade de posses. Então, para você participar da democracia em Atenas, você tinha que ser homem, nascido em Atenas e tinha que ter posses. As mulheres não tinham direito a participar da vida política, da democracia. Era uma sociedade muito patriarcal nos padrões de hoje, muito machista nos nossos padrões hoje. E, essencialmente, quem participava da vida política eram esses. Existiam escravos também em Atenas, eram aqueles que eram, em situações de guerra, eram pegos, né, eram capturados, então eles viviam uma situação de escravidão. E existia também uma camada média ali, os metecos, né, que eram pessoas que eram livres, homens livres, mas que também não tinham direito a participar da vida política ali. Muitas vezes eram estrangeiros, né? Então, essencialmente, as sociedades
tanto de Atenas como de Esparta, se a gente pegar essas duas que protagonizavam ali no mundo grego, a gente vai ver que em ambas existia escravidão, tanto em Atenas como em Esparta. Então, essas são mais ou menos as características sociais e políticas ali, se a gente pegar essas duas cidades-estado que protagonizavam ali no mundo grego. Beleza? Uma outra característica importante, pessoal, para a gente entender a Grécia é a geografia da Grécia. Quando a gente olha a Grécia no mapa, a gente percebe que a Grécia é um país formado por muitas ilhas, né? Ou seja, é um país que não tem uma faixa de terra contínua, como o Brasil, por exemplo. São muitas ilhas, e esse fato também contribuiu para essa autonomia que se criou entre as cidades-estado, né? Esse isolamento geográfico, de certa forma, já que a gente está falando de uma época que não existiam barcos a vapor, nem aviões, então era mais complicado você chegar de uma região até outra, mesmo sabendo que, por exemplo, os atenienses eram grandes navegadores. E isso também teve influência na economia de cada região. Se a gente pegar as atividades econômicas, novamente, das duas principais cidades-estado desse período, a gente vai ver que a geografia teve grande influência nisso. Se a gente pegar Esparta, por exemplo, a região ali da Lacônia é uma região com muitas terras férteis. Então, se você é uma região, se você tem um território que tem terras férteis, logicamente você vai desenvolver a agricultura. E foi o que Esparta fez. Era uma sociedade que tinha como sua principal atividade econômica a agricultura. E quem detinha terras também tinha, claro que tinha poder, né? Então as terras eram concentradas nas mãos ali da elite, né? Já Atenas, se a gente vê ali o território de Atenas, é um território que não propicia, não é muito favorável para uma agricultura em larga escala. Então havia sim uma agricultura, mas era uma agricultura mais restrita. Tanto é isso que a principal atividade econômica dos atenienses era o comércio, né? Comércio marítimo, com as suas colônias, com outros povos ali, até com outras cidades-estado gregas. A principal atividade econômica deles era o comércio marítimo. Então, essa geografia complexa da Grécia, é um país extremamente montanhoso, que esse é outro fator também que naturalmente isolava as comunidades. Isso contribuiu para essa independência entre as cidades-estado, né? E influenciou diretamente no comércio, né? Na atividade comercial de todas essas cidades-estado. Uma outra característica importante, pessoal, era a forma como essas cidades tratavam, por exemplo, as mulheres. Se a gente for fazer um raciocínio rápido, se for perguntado que sociedade grega tratava melhor as mulheres, que dava mais liberdade e autonomia para elas, muitos vão dizer que era Atenas, né? Por ser uma sociedade que tinha um grande desenvolvimento na filosofia, na cultura, nas artes, mas era exatamente o contrário. Atenas era uma sociedade que tornava a atividade das mulheres restrita apenas ao lar. As mulheres não tinham direito a participar da vida política, a participar dos debates políticos, não tinham esse direito. Era uma sociedade extremamente patriarcal nos padrões de hoje. Já Esparta, apesar de ser uma sociedade militarizada, rígida, as mulheres tinham direito à educação, tinham direito a participar dos debates nas assembleias. Então as mulheres tinham mais liberdades sociais em Esparta do que em Atenas. É uma situação que parece estranha, né? Mas era assim que funcionava. Beleza? Pessoal, vale a pena dizer também que no mundo grego desse período existia um antagonismo político, né? Sobre um debate sobre a melhor forma de se governar uma cidade-estado, né? Existia a oligarquia, o sistema oligárquico, que é um sistema de governo onde uma parcela ínfima da população que controla todas as instituições políticas, normalmente a elite, né?
e era o que existia em Esparta, era o governo de poucos, né? Eles diziam que os melhores elementos, aqueles mais sábios, aqueles mais capazes são os que governam, né? E existia o sistema de governo democrático em Atenas, que era um sistema que fazia oposição à oligarquia, era um sistema em que a população tinha direito a participar dos rumos da cidade-estado, mesmo que fosse uma pequena parcela dessa população, né? Então, a gente pode perceber no mundo grego esse antagonismo entre o sistema oligárquico, que privilegia uma minoria, assim, no que se refere à ocupação de cargos públicos, a tomada, né, na tomada de decisões assim da cidade-estado, e existia o sistema que era liderado por Atenas, o sistema democrático, né, em que a parcela da população que tinha direito à cidadania participava diretamente, né, dos rumos da cidade-estado. Então, quando a gente olha ali já no fim desse período das cidades-estado, quando o sistema já começa a entrar em crise, na chamada Guerra do Peloponeso, que não é o tema, né, dessa aula, mas só para ilustrar isso que eu estou falando, a gente vai ver primeiro o que foi a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra que dividiu o mundo grego entre dois lados: Atenas, junto com seus aliados, né, outras cidades-estado, e Esparta, né, também com as suas aliadas gregas. Então o mundo grego ficou dividido entre essas duas cidades-estado, né, e os seus blocos, parecendo uma espécie de guerra fria no mundo grego. Só para ilustrar, a comparação não é perfeita, mas é só para ilustrar mais ou menos de que o mundo grego ficou dividido entre dois sistemas, né? Esparta buscando a liderança ali do mundo grego e buscando espalhar essa sua forma de governo, né, oligárquica, e Atenas da mesma forma, buscando influenciar, buscando a liderança ali do mundo grego no período e buscando espalhar o seu sistema de governo, né? Então foi uma guerra que durou décadas, né? Foi vencida por Esparta, mas como consequência, o que essa guerra trouxe? A decadência do mundo grego, a decadência das cidades-estado, né? E isso contribuiu para que posteriormente o Império Macedônico, né, invadisse todo o mundo grego, ainda com Filipe, pai de Alexandre o Grande, e depois se efetivou, né, se consolidou essa dominação macedônica na Grécia com Alexandre o Grande, né, que posteriormente, após invadir a Ásia, né, o Império Persa, após conquistar o Império Persa e chegando até parte da Índia, o que é que ele fez? Ele acabou espalhando, né, toda essa cultura grega clássica pelo Oriente, pela Ásia. E o que houve como consequência é o que se convencionou chamar de cultura helenística, né, que foi a fusão dessas duas culturas. A cultura grega clássica com as culturas da Ásia, né, dos povos da Ásia, do Oriente, com a cultura do Império Persa, a cultura do Egito. Então, quando vocês ouvirem falar de cultura helenística nada mais é do que a fusão da cultura clássica grega com as culturas da Ásia, né, do Oriente. Beleza? Eu encerro por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido possível elucidar algumas dúvidas que vocês tenham. Caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, podem fazer né, no chat ou na parte ali de perguntas do YouTube. E na medida do possível eu vou respondendo. Beleza? Um ótimo dia a todos, bons estudos, fiquem com Deus. Falou!